muita vontade quando eu vou falar sobre Davi. Quanto mais ainda quando Deus me dá assim um texto corriqueiro, que nós não vamos ter muito trabalho para dissertá-lo. Porque falar sobre esse texto, irmãos, talvez entre os companheiros aqui, tem alguém que consegue falar até com mais precisão e nível de detalhe a mais do que eu. Mas eu falo para os irmãos que o que eu amo na Bíblia Sagrada é que de todos os best-sellers já lançados, a Bíblia é o único que você não precisa de mandar uma mensagem de WhatsApp, fazer uma ligação, porque o autor que compilou esses 66 livros, ele está presente em nosso meio. Aleluia. Então entenda, o que eu amo na Bíblia Sagrada é o seu poder de novidade. Eu vou pregar aqui, irmãos, um texto corriqueiro, que você conhece ele de cor e salteado, que seja através de saudações, que seja através de louvores, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para nós nas entrelinhas desse texto aqui. Amém, irmãos? Você acredita em palavra revelada, irmãos? Quem acredita aqui? Maravilha, então estou muito em casa para pregar aqui. Permita-me aqui traçar o que eu chamo de pano de fundo histórico, para você entender o texto. O capítulo 6 de 2 Samuel narra um fato que muito nos chama a atenção. Fala a respeito da trazida da Arca da Aliança para dentro de uma cidade chamada Jerusalém. O que me atrai muito a atenção, irmãos, quando eu leio as entrelinhas desse texto, é que aqui nós temos Davi indo buscar a Arca da Aliança. Eu digo para os irmãos que eu gosto e me sinto à vontade de pregar sobre Davi, porque Davi é um dos personagens do Antigo Testamento que nós podemos dizer que foi um dos maiores protocolos quebrados no Antigo Testamento. Porque Davi, irmãos, ele não tinha pórtico nenhum para rei. Davi, ele foi um homem, aquele, sabe, uma agulha achada no palheiro, era Davi. Porque Davi foi o único no Antigo Testamento de todos os reis. Você pode pegar, eu não vou falar da era monárquica, das divisões dos reinos, não, eu vou falar do primeiro rei que assumiu mesmo o trono de Israel. Você vai descobrir comigo que de todos os reis que assumiram, tanto o trono em Hebrom, quanto o trono em Jerusalém, ou Judá e Jerusalém, ou Israel e Judá, você vai descobrir comigo que o único que precisou de 3 confirmações foi Davi. A primeira unção ele recebe dentro da sua casa, através de Samuel. A segunda unção ele recebe nas colinas ou campinas de Hebrom. E Davi, sabendo da excelência que tinha, reina por 7 anos e 3 meses em Hebrom. E observa que ele é consagrado para poder oficializar esse reino, ou oficiar esse reino. E por subsequência, a terceira unção de Davi se dá sobre toda Israel. Mas entenda comigo que Davi, ele foi um protocolo quebrado. E quem é o protocolo quebrado, irmão, sabe muito bem que nunca pode deixar o coração se exaltar. Porque ele sabe que ele não pode contar 100% com as suas habilidades, ele tem que contar 100% com a dependência daquele que quebrou o protocolo. É por isso que eu fui fazer, irmãos, uma associação entre o ministério de Davi e o ministério de Saul. Confesso para o teu coração, eu assustei, mas à medida que eu estava fazendo um paralelismo entre o ministério de Davi e o ministério de Saul, irmãos, o Espírito Santo ligou um alerta no meu coração. Por quê, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe alguém protocolado para poder assumir o trono de Israel, esse homem é Saul. Saul tinha todas as características, não vou chamar de caracteres, porque nós vemos que ele teve uma fraqueza árdua de caráter, por isso que Deus rejeitou a ele. Então eu vou chamar de característica. Saul, ele teve todo o gabarito
Samuel não teve dor de cabeça para poder ungir a Saul. Só que quando eu estava traçando o paralelismo entre o ministério de Davi e o de Saul, irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Não é o que eu vim pregar, irmãos, é só o pano de fundo histórico para você entender. Já já eu entro no texto, mas caminha comigo na linha de raciocínio. Quando Samuel unge a Saul, ele começa com o pé direito, com muita dependência. No entanto, que dentro do primeiro ano do seu reinado, não teve ninguém que parava-se diante de Saul. Só que tem um detalhe, irmãos. Não sei se você é bom de matemática, mas desde a primeira unção de Davi, até quando ele concluiu o seu ministério em Israel, foi um ministério de 40 anos. Quantos anos? Quantos anos? 40 anos. Desde que Saul assumiu o ministério em Israel, até o dia em que ele executou-se, distaram-se também 40 anos. Quantos anos? Pastor, até aí está normal. Onde está seu susto nisso? É porque Saul, irmão, se você for parar para analisar, leia depois, crie essa curiosidade, pegue a biografia de Saul e estude, por favor. Você vai ver que foi um homem estoico, um homem colecionador de medalhas e troféus, um homem que depostou muitos reis, humilhou várias nações. Só que tem um detalhe: quando eu estava estudando sobre a vida de Davi e os seus feitos, eu descobri que com 7 anos de ministério, quando Davi ele assume Jerusalém, a primeira preocupação no primeiro ano de Davi em toda Israel foi buscar a presença de Deus. Aí isso aqui mexeu comigo, porque eu pensei comigo: como pode um rei passar 40 anos conquistando, depondo reinados, colecionando medalhas, e eu não vi Saul se preocupando aonde é que estava a presença de Deus? Aí eu vejo Davi, no seu primeiro ano em Israel, depois de reinar em Hebrom, a primeira preocupação: não dá para conquistar sem a presença de Deus. Irmãos, eu tenho um temperamento meio sanguíneo, e tipo assim, eu até gosto desses pregadores, irmãos, que gostam de pregar parado. Eu tenho essa dificuldade. Talvez o câmera vai ter uma dificuldade aí depois, santo, porque é um negócio de temperamento. Eu tenho que andar para lá e para cá. Qual é a conclusão que eu tiro, fazendo uma lacuna entre esses dois ministérios? É a preocupação que cresce no meu coração, irmãos. Dessas mais de 2 décadas que o Senhor tem me dado graça de anunciar o seu evangelho, 14 anos deles foi pregando a palavra de Deus itinerantemente. E eu falo para os irmãos que eu já preguei, e o que eu vou falar aqui, irmãos, eu vou falar com conhecimento de causa. Eu já preguei em igreja, irmãos, que o talento está de parabéns. Eu já preguei em igrejas que se sobrepujam em muitas por aí, mas confesso do fundo do coração que eu não consegui sentir dentro delas o que eu já senti aqui nessa noite. Aí foi onde o Espírito Santo de Deus começou a palestrar comigo, dizendo: se alguém quiser levar sem a presença, dá também. A diferença é o resultado no final. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não compensa, tá? Não compensa levar um trabalho espiritual de maneira material. Se não tiver a presença dele, é só mais uma festa. Se não tiver a presença dele, só vai ser mais um congresso. Se não tiver a presença dele, só vai ficar nos anais desta igreja. Agora, com a presença dele, não é mais um congresso, é o congresso. Levante a tua mão para adorar. Levante a tua mão para adorar ao Senhor. Eu sinto muito a presença dele aqui. Aleluia! E eu vou te explicar dentro desse texto
O porquê que dá para poder conduzir sem a presença dele? Porque aqui nós temos um texto que Davi, no seu primeiro ano, ele vai buscar a Arca da Aliança. Só que quando ele vai buscar a Arca da Aliança, você sabe que a primeira tentativa foi desastrosa, uma catástrofe. Então eu posso aqui, irmão, ser bem resumido, porque você já conhece a história. Só vou fazer uma recapitulação para refresco de memória para você entender. Davi, ele consulta 30 dos seus principais dos capitães. Ele parte rumo, entenda isso, a uma cidade cananita chamada Kiriat Jearim, que ficava nas cercanias cananitas. E quando Davi, ele está descendo com a sua comissão para ir buscar a Arca da Aliança, Davi fez uma observação, que na primeira leva da Arca da Aliança, Davi, ele quis comparar-se com um episódio que aconteceu lá dentro da Filístia. E a Bíblia diz que os filisteus, quando roubaram a presença de Deus, quando roubaram a Arca da Aliança, colocaram ela num carro. Esse episódio foi marcado numa cidade por nome de Bet-Semes. Escute isso, eles colocaram a arca sobre um carro novo. E ao colocar a arca sob um carro novo, para eles, nós não vimos prejuízo. Mas quando chegou nos tempos de Davi, olha para cá, a arca é colocada sobre um carro, porque qual que era a intenção de Davi? Se nós vamos buscar a presença de Deus, então vamos impressionar a Deus, vamos fazer algo bonito, vamos inovar. Então Davi coloca a arca sobre um carro que carregava a Arca da Aliança. Você conhece a história? Quando os bois estavam saindo de Kiriat Jearim, estavam passando por a eira de um homem conhecido como Narcom, a arca passa em cima de uma pedra e ela meneia para a esquerda e para a direita, na boa intenção de segurar a arca, coloca a mão na arca, e o Senhor desfibrila do céu um raio e fuzila Uzá. Tinha avivamento naquele culto, o povo estava jubilante diante de Deus. Era um culto, entre parênteses, que estava tudo bem, mas você sabe a história. A Arca da Aliança, ela é pega depois. Não dá para chegar com esse sentimento fúnebre dentro de Jerusalém, porque senão o marco que vai ficar para as crônicas do povo de Israel é que nós trouxemos a arca com tristeza. E aonde tem a presença de Deus, tem alegria. Então Davi chegou a um consenso, não dá para levar assim. Aí, vou conjecturar aqui, Davi pergunta, tem uma casa mais próxima? Tem um homem aqui perto, e o nome dele é Obed-Edom. Vamos depositar a arca na casa de Obed-Edom. E Davi deposita a arca na casa de Obed-Edom e volta para dentro de Jerusalém. Aqui eu gostaria de fragmentar o que eu vim de Minas Gerais, irmãos. Vim de lá comendo pão de queijo, para te trazer uma revelação da palavra de Deus. Davi volta, cabisbaixo. O que deu errado? Porque se vai buscar a presença de Deus, Davi sabia ouvir a voz de Deus, irmãos, do jeito que você ouve a minha. E Davi está cheio de incógnitas na mente. O que deu errado? Aí a Bíblia está dizendo, olha para cá, a Bíblia está dizendo, escute isso, e ficou a arca na casa de um senhor chamado Obed-Edom, o Geteu. Grave isso, o Geteu, daqui a pouco eu volto nisso. 3 meses, quantos meses? 3 meses a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia está dizendo, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. Segura aí e me dê a sua paciência para eu te explicar isso aqui. Por que a Bíblia enfaticamente diz
que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom 3 meses. A Bíblia é enfática em dizer 3 meses. Por quê? Porque desde que a arca saiu do tabernáculo, ela andou por dentro das cidades da Filístia, passou por Asdod, passou por Gaza, passou por Asquelon, passou por Gade, passou por Ecrom, e esse percurso todo até chegar na casa de um sacerdote. Quando chega na casa do sacerdote Abinadab, Abinadab é pai de 3 filhos, Eleazar, Uzá e Aiô. A arca da aliança, a presença de Deus, chegou na casa de um sacerdote e ficou por 20 anos ali. Quantos anos? Irmãos, me ajuda, quantos anos? 20 anos na casa de um sacerdote. E se tem alguém que entendia na íntegra o que era a presença de Deus, olha para cá, os filisteus conheciam a presença, a arca, de maneira aleatória. Eles ouviram, eles tinham medo daquilo. Eles olhavam e diziam assim: esta arca é aquela dos feitos lá no deserto. Essa arca que deixou muitas mulheres viúvas, e aonde essa arca passa, essa arca mata. Vamos ter temor dela. Para os filisteus eles conheciam de história. Agora Abinadab não. Abinadab conhecia a história da arca. E a Bíblia diz enfaticamente que a arca fica na casa de um sacerdote 20 anos. Quem entendeu até aqui? Agora você lembra que eu coloquei uma tônica na genealogia de Obed-edom? Você lembra que eu disse Obed-edom o Geteu? Obed-edom o Geteu. Mas quem são os Geteus? Os Geteus eram da descendente da Filístia. Irmãos, isso aqui bagunçou minha mente. Eu falei, como pode? Peraí, a arca da aliança ficou 20 anos na casa de um sacerdote. 20 anos na casa de um sacerdote. Agora ela vem para a casa de um filisteu. E a Bíblia diz enfaticamente que essa arca ficou quantos meses? A mulher de Obed-edom era estéril. Alguém chega para Davi e diz: a mulher já está grávida. Ai, Jesus. Olha para cá. A arca fica na casa do filisteu. Não vou nem, vou deixar o nome dele para depois. Vou colocar só o nome da genealogia dele. A arca, a presença de Deus, irmãos, está dentro da casa de um inimigo primo de Israel. E 3 meses, não foram 20 anos. Pastor, eu não tenho aqui nesta noite uma mensagem para pregar sobre Eleazar, filho de Abinadab. Eu não tenho aqui nessa noite uma mensagem. E a mensagem que eu tenho para pregar de Uzá e Aiô é sobre a sua imprudência. Por que isso aconteceu, pastor? Eu te explico. Porque a arca de Deus, olha para cá, irmãos, pelo amor de Deus, a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. Só que quando a arca chegou, porque o que era a arca, irmãos? Era simplesmente um caixote folheado a ouro, banhado a ouro, de madeira de acácia, que pesava aproximadamente uns seus 20 quilos, por causa do ouro. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab? Quando a arca chegou, ele diz: vamos colocar isso aqui num quartinho de conveniência ali, para não tomar o espaço da casa. Mas na hora que chegou na casa de Obed-edom, ele entendeu, é a presença de Deus, vamos colocar na sala. Levanta a tua mão, porque eu creio que tu já entendeu o que está acontecendo por aqui. Oh, maravilhas! Já tem gente entendendo ali embaixo. Estão entendendo aqui no jovem o que é que está acontecendo aqui? Ai, Deus, amassure, cantorema.
que andar a súria, canora mancho reve anduri calamar. Aonde está a diferença? É que um tratou com desprezo para não tomar espaço da casa, o outro disse: não, vai ficar aqui, vai ficar na sala. E o texto diz que a casa de Obed-Edom não foi abençoado por causa dele, foi abençoado por causa da arca. Aleluia! Aí eu abro um parêntese e daqui a pouco eu volto para o texto. Qual está sendo a prioridade da presença de Deus na tua vida? É só mais um dia? É só mais um culto? Não vai depender só do pastor, do pregador que veio, do líder, da líder. É onde ultimamente... irmãos, sabe qual é o nosso problema? Eu vou entregar isso aqui. Um dos maiores problemas da igreja do tempo atual é isso, que nós estamos esperando, irmãos, um evento impactante para sobreviver no sobrenatural. Entendeu o que eu disse? Estamos esperando um momento como um congresso como esse, para que nós possamos sobreviver no sobrenatural. Só que este congresso, eu libero uma palavra do céu para o teu coração nesta noite. Se alguém veio para este congresso achando que seria só mais um, olha, me perdoe, tu está muito enganada, tu está muito enganada. Mas esse vai ser o congresso para a vida de alguns aqui, porque a partir de hoje você não vai esperar um evento especial. Todos os dias vai ser especiais, porque nós estamos falando da presença de Deus. E quando é sobre a presença de Deus, levante a tua mão para adorar. Levante a tua mão para adorar. Há uma presença dele aqui. Há uma presença dele aqui. Le cancho que mandar a suri canteira baixando. Aleluia! 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 Já estão sentindo por aqui, Ai, surie, clabra, você está entendendo que é uma presença doce do Espírito Santo? Está entendendo isso? Sinta um toque especial nesta noite. Aleluia, aleluia. Nós não podemos ter uma adoração condicionada. Pastor Adilson, aqui eu entendi tudo. Nesse texto, João, eu entendi tudo. Confesso para os irmãos que, usando um pouquinho da crítica textual, eu pensei assim: Senhor, o povo estava com a intenção de te adorar. Tinha badufes, pandeiro, pífaro, tinha tudo. Os instrumentos da época. Eles só queriam colocar a arca sobre um carro e vir adorar o Senhor. Só isso que eles queriam. Só que vai muito aqui, irmãos, do que um culto. Estava sendo um princípio quebrado. Olha para mim. Deus, Ele não quebra princípios para cumprir promessas. Antigamente, eu não tenho ouvido muito mais esse jargão, pastores. Não tenho ouvido muito esse jargão. Mas antigamente tinha alguns que ainda aventuravam em dizer: quem tem promessa não? Quem tem promessa não? Morre, sim, senhor. Se morre. Claro que morre. Pastor, eu sou frequentador da escola bíblica dominical e eu aprendi que contra fatos não existe argumento. Tem como o senhor provar? Tem. Chegue em casa, não agora, para você não perder a linha da razão, mas se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, ali no capítulo de número 3, aproximadamente no versículo 25, se não me falta a memória agora, leia em casa, não agora. Você vai observar que quando Moisés, ele estava no deserto de Mídian,
Moisés está voltando para poder tirar o povo da terra do Egito. Olha para mim, foram 80 anos de investimentos. Quantos anos? 80 anos de investimento, irmãos, que Deus fez em Moisés. Quando Moisés está voltando, a Bíblia diz que Zípora, sua esposa, quer circuncidar o prepúcio da criança. Moisés diz: não precisamos de fazer isso agora. Aí a Bíblia diz que Deus apareceu em uma estalagem, aonde Moisés estava dormindo, e quis matar ele. Deus sabota, irmãos, a vida de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se ele quebrar o princípio. E o que estava acontecendo aqui era uma quebra de princípio. Eu sou pregador pentecostal, irmãos, e pregador pentecostal muitas vezes é movido a glória a Deus e aleluia, sim ou não? Quem é pregador aí sabe muito bem. A gente acha que o povo não está recebendo a mensagem, não é? Está uma crise de identidade na gente. Mas eu vou trocar o seu glória a Deus aqui nesta noite por um ponto de entendimento aqui para você entender. Olha para cá. Era um princípio que estava sendo quebrado. Por quê? Moisés já havia estabelecido um princípio. Todas as vezes que a arca do Senhor ela fosse ser transportada, escute, não era carro de bois, não era animal irracional que tinha que levar a arca. Havia uma família estabelecida para isso, e eram os coatitas, os filhos de Coate. Eles tinham que ficar aproximadamente 1000 côvados, uns 500 metros aproximadamente, entre o povo. Olha para cá. A arca, quando ela foi para os bois levar, por que que Deus parou o culto? De um avivamento para um culto fúnebre. Porque era um princípio que estava sendo quebrado. E Deus não negocia com princípios. Bele forca. Na Súria, Alai chori que a Massúria. Deus não negocia com princípios. Pesava só 20 quilos, mas era a glória de Deus. Esse copo, irmãos, deve às vezes pesar gramas, mas dependendo da posição que eu ficar com esse copo, ele vai ficar desconfortável. Você quer carregar a presença de Deus, irmãos, e ainda sentir conforto? Eu vou repetir isso aqui porque por essa nem o capeta esperava, irmão. Você quer carregar a presença de Deus e ainda ficar na zona de conforto? Eu vim de Minas aqui para poder contraditar isso aqui para você. Você tem que fazer o que eu chamo de escolha de Sofia. O que é isso? Você vai ter que escolher o que vai sobreviver na sua vida. Mas eu vou fragmentar isso aqui. É por isso que tem muita gente na igreja que parece que o ministério dele é mais suave do que o do outro, não é isso? Glória a Deus, está diminuindo a impressão minha, irmão. Aleluia. É por isso que tem pessoa na igreja que ele é um crente muito light. É porque no profundo só está ali, irmão, na superfície, molhando os pezinhos na aguinha do rio. Em contrapartida tem outro, irmão, que está vendo um anjo com um cordel de medir no meio do rio. E o anjo está dizendo: venha mais 500 côvados. Aí você caminha, dá até no joelho. É por isso que alguns outros estão vendo que o anjo está convidando: venha mais 500 côvados. Aí você vê que ele vai e dá até na região dos ombros. Aí você vê que o anjo está vindo e está chamando ele para mais 500 côvados. E ele já foi aonde não está dando pé. É por isso, meu filho, que está doendo, está machucando, está perdendo quase a respiração. É porque está carregando a presença. E quem carrega a presença é assim mesmo. Quem carrega a presença é assim mesmo.
Escolha só um do seu lado, irmão, por favor, se sentir confortável para fazer, tá? Pergunta para ele aí, tá qual nível, meu filho? Pergunte aí, tá qual nível? Tá qual nível? Ai, ai, ai. E comanda. Interprete de maneira errônea, pelo amor de Deus. Eu não estou. Entendeu até agora que eu não estou falando de pregação? Entendeu até agora que eu não estou falando de louvor? Entendeu que até agora eu não estou falando de dons? Até agora eu estou falando de nível de profundidade com Deus. Aleluia. Nível de profundidade com Deus. Como é que está? Quando a coisa começa a apertar, eu vou ficar em casa por uns dias, até esse vento passar. Ah, Jesus, ainda bem que eu tenho um aqui para ajudar aqui. Ai, ai, ai. Estou falando é de nível, irmãos, com Deus. Estou falando é de relacionamento. Não estou falando de padrões, estou falando de relacionamento com Deus. É por isso que Deus faz de um culto pseudo-avivalístico para um culto fúnebre, porque tinha um princípio sendo quebrado. Por que princípio, pastor? Porque os filhos de Coate, escute, eu acredito, irmãos, da casa de Obed-Edom até Jerusalém era só 20 quilômetros. Às vezes até converso com o pastor Adilson aqui, ele acha 80, 90 quilômetros, para nós é uma viagem, pastor. A gente foi viajar lá em Minas. O pastor Adilson, nós vamos ali, 80 quilômetros ali. Para nós não é uma viagem. De Jerusalém, escuta aqui, de Obed-Edom, da casa de Obed-Edom até Jerusalém, irmãos, eram 20 quilômetros. Quantos quilômetros? 20 quilômetros apenas. Mas era de morro assim, ó, subindo. Nada pavimentado. Era 20 quilômetros com uma arca pesando quase 20 quilos e ia trazer desconforto, sim. Aleluia. Ia chegar uma hora que ela ia se tornar pesada, porque a presença de Deus muitas vezes, irmãos, eu estou falando aqui para quem sabe o que é presença de Deus. Você sabe que a presença de Deus é pesada. Pastor, como eu sei que um dia eu senti a presença de Deus? Não precisa levantar a mão, porque não é uma pergunta, é uma afirmativa. Aquele dia que você decidiu assim, eu vou parar com tudo, eu vou encerrar por aqui, não mexe comigo mais. Deus, deixa eu quietinho, eu quero sentar lá no último banco, eu não nasci para esse negócio mesmo, deixa eu quietinho aqui, não precisa me ver. Só que você não aguenta. É maior do que você pode suportar, irmãos. Alai de raço. Aleluia. Deixa eu concluir aqui, irmãos. Deixa eu concluir aqui. Olha para cá, por favor. Só mais 10 minutinhos eu termino, irmãos. A primeira tentativa frustrada. Só que agora na segunda tentativa, irmãos, prenda atenção aqui para a gente concluir aqui. A segunda tentativa agora, Davi, ele vai atuar segundo o script. Não, agora vai ser segundo o que Moisés estabeleceu. O texto diz, olha para cá, o texto diz
que Davi agora coloca a arca nas costas dos filhos de Coate, e eles caminham rumando a Jerusalém. Só que Davi dá uma ordem para eles: olha, vocês vão ficar a uma distância de 500 metros, meio quilômetro de nós. Olha aqui, meio quilômetro de nós. E a Bíblia diz, prenda atenção aqui, que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam, colocavam um altar, pegavam um boi ou um carneiro, cortava na jugular, colocava fogo. Assim que o sacrifício subia, que Deus respondia, que eles continuavam a caminhada. Olha para cá, prenda atenção. A cada 6 passos, parava, altar, boi ou carneiro, lenha, sacrifício. Deus recebeu. Mais 6 passos, altar, lenha, boi ou carneiro, queimou, Deus recebeu. Para a cada 6 passos, altar, lenha, boi ou carneiro, recebia o Senhor, eles caminhavam. Não entendi, pastor. Deixa eu fragmentar para você entender aqui. A adoração deles naqueles tempos era através de sacrifícios assim. Eles queimavam algo ao Senhor. Aonde há fogo, além de fumaça, também há cinzas. Quem entendeu isso aí? Aonde há fogo, fumaça, também tem cinzas. Não entendi, pastor. Quem saísse da casa de Obed-edom e fosse para Jerusalém, era só olhar para o chão que não errava o caminho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda não liquidificou, irmão? Deixa eu fragmentar para você entender. Era só olhar para baixo, para subir para Jerusalém e dizer: passou um adorador aqui. 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 Aleluia. Olha para mim, para eu poder encerrar aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou apaixonado, irmãos. Alguns falam perca de tempo. Não, eu ganho tempo. Gosto muito de assistir podcast, muito. E entre um e o outro que eu estava assistindo, eles teclaram naquele rapaz, foi mídia nacional, vocês conhecem muito bem, Charlie Kirk, lá dos Estados Unidos, um ativista da direita. Aí eles fizeram uma reportagem com o filho, com o pai do filho que assassinou aquele rapaz. E na reportagem o pai dizia assim: meu filho era um exemplo aqui em casa. Com 13 anos de idade, até culto familiar a gente fazia com ele. Mas o dia que ele foi para a universidade, eles fizeram uma metamorfose na mente do meu filho. E eles convenceram ele do contrário. Eles tiraram a essência que o meu filho tinha, de um bom cristão, e fez dele ser um verdadeiro sociopata. Porque nem em casa meu filho parava mais, só trabalhando a favor do esquerdismo. Aí eu estava hoje à tarde orando, e quando o Senhor falou comigo nesse ponto aqui, pastor Adilson, que por onde passasse quem fosse para Jerusalém, olhasse para baixo e visse um adorador passando ali, sabe o que o Senhor falou no meu coração? Jovens, essa eu libero para vocês. Deus vai colocar vocês dentro da faculdade desse país. Deus vai colocar vocês dentro da universidade desse país, porque o que está sendo formado em cada um de vocês é a presença do Eterno. E se lá precisar de alguém cristão, que verdadeiramente entende de intimidade com Deus, Deus vai poder selecionar entre vocês cada um. Nós não precisamos de ter medo das ciladas de Satanás, porque pode até levantar 11.000 contra a igreja, 1.000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos.
igreja ainda forma pessoas com a personalidade do céu. Aleluia. Eu vou fechar a Bíblia aqui porque eu recebi uma profecia aqui. Uma profecia. Como assim, pastor? Que teve alguém no nosso meio que disse: coitado de mim, não tenho nem condição para entrar numa faculdade. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem capacidade de te colocar lá. Só os jovens aí, profetiza pelo menos para um: Deus vai te colocar lá. Esse profeta aí está meio desanimado, gente. Meu Deus. Segura na mão de alguém do seu lado aí, vai, segura aí. Isso. Aperta a mão dele ou dela com carinho e fala: Deus vai te colocar lá. Deus está te levantando como uma voz. Fala para ele: Deus está te levantando como uma voz. Aleluia. 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 Deus vai levantar jovens cheios da presença de Deus. Deus vai levantar jovens cheios da presença de Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que essa cidade vai ser impactada pela presença de Deus. Eu estava sentado aqui, irmãos, olha para cá, por favor. Quando eu peguei o voo de Confins para cá, eu estava até conversando com o João Marcos, isso mesmo, né? Estava até conversando com o João Marcos, irmãos, que de lá para cá nós pegamos uma turbulência e muitas pessoas se agarrou ao terço, outras rezaram 3, 4, 5 e outros orando, porque a coisa ficou esquisita mesmo. Eu conversei com a minha esposa depois, fiz um vídeo com ela, conversei com ela depois que eu achei que era dessa vez. Essa semana, irmãos, minha pressão foi 16/11. Conversando ali com o pastor Adilson, mas a irmã Lúcia, minha pressão foi 16/11, porque eu comecei a entrar num estado, irmãos, sonhando que esses trem direto, e depois acontece isso. Aí o Espírito Santo falou no meu coração ali, sabe do porquê disso? Porque eu quero fazer isso com a minha igreja, de maneira que quando um voo passar, eles começam a entender que aonde houver uma igreja cheia da minha presença, eles vão ser tocados ainda dentro do avião. Aleluia! Que essa profecia recaia sobre a Assembleia de Deus do Caçu. Deus vai levantar jovens nessa cidade, irmão, que você não vai precisar de muito esforço. Entenda o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Aonde você passar, as pessoas: eu quero daquilo que ela tem, eu quero daquilo que ele tem, eu preciso sentir aquilo que ela está sentindo. Quem recebe esta palavra, levante a mão para adorar. Ei, meu Deus do céu! Aleluia! Ponha sobre os teus pés no teu lugar, em nome de Jesus. Ponha sobre os teus pés. Aleluia! Aleluia! Era conderécia! Anamassúria! Eu estou entendendo isso aqui. Alamachon de candará, fachome de cadassúria, que mendessuri calachana, enemeséria, macantoré, biosé,